Mateus 26, do verso 17 ao verso 25, assim diz a palavra do nosso Deus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Deus bendito, nós mais uma vez nos encontramos na tua presença, em oração, e neste momento, diante da tua palavra que foi lida, que será exposta, ensinada, que ela sirva, Deus, para a nossa instrução, que ela sirva para o nosso crescimento, que ela possa gerar frutos, ó Deus, em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, que não voltemos vazios para casa, mas que a tua palavra possa preencher, que ela possa encontrar terreno fértil em nossos corações nessa noite. No poder que há no teu Espírito Santo, que fala, que convence, que corrige, que exorta, que anima, nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando aqui do momento derradeiro do Evangelho de Mateus, onde depois de registrar o sermão profético, o sermão escatológico, nos capítulos 24 e 25, ele nos conduz agora, a partir do momento do capítulo 26, a o que chamamos da paixão de Cristo, o momento em que Jesus irá enfrentar a morte. A morte que para os discípulos estava parecendo até que estava distante, mesmo Jesus tendo falado já que era necessário que ele morresse, mas ele já havia dito no começo do capítulo 26 que em 2 dias ele morreria, ele enfrentaria a cruz e seria justamente no período da festa da Páscoa. Curiosamente, nós estamos nos aproximando da data em que o Ocidente comemora a Páscoa. A gente vê isso já nas decorações, nas propagandas, nos chocolates. E é até clichê a gente falar que esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa foi uma festa instituída por Deus quando o povo ainda estava no Egito. Deus usou Moisés para instruir o povo com relação a essa festa, que aconteceria no primeiro mês do calendário judaico. E ela foi uma resposta, na verdade, à última praga que Deus enviou, que seria a morte dos primogênitos. Mas Deus falou para que o povo se juntasse, cada família tivesse um cordeiro, matasse esse cordeiro sem defeito e pusesse nos umbrais das portas o sangue desse cordeiro. Porque à noite o Senhor enviaria o seu anjo e o lugar onde não tivesse esse sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito. E foi exatamente assim que aconteceu. Naquela mesma noite, o povo egípcio praticamente botou para fora o povo de Israel, o povo de Deus, e foi o início ali da liberdade do povo de Deus, que durante 430 anos
sofreu no cativeiro no Egito. E Deus ordenou então que essa celebração, que a Páscoa, fosse celebrada todos os anos, lembrando aquilo que o Senhor havia feito, como Ele, com uma mão forte e poderosa, havia libertado o seu povo do Egito. Mas é importante a gente entender algo, porque a festa da Páscoa era uma festa da antiga aliança. Ela foi dada especificamente ao povo de Israel e tinha um papel pedagógico dentro da história da redenção. Cada cordeiro que era sacrificado, ele apontava para algo maior que viria. Cada celebração da Páscoa era, na verdade, uma sombra de uma realidade que estava para vir. Ela apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, que um dia seria sacrificado para trazer redenção definitiva ao povo de Deus. E é exatamente aqui que chegamos no texto em que nós estamos expondo nessa noite. Mateus nos diz que Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa, aquela refeição que durante séculos o povo de Israel celebrava. E os discípulos prepararam tudo conforme era exigido na lei. Mas há algo muito especial aqui, porque nesse momento aqui, Jesus e os seus discípulos estavam celebrando a última Páscoa. A última Páscoa. Pouco tempo depois, alguns versículos aí na frente, vocês vão ver isso, o próprio Jesus tomaria o pão e o cálice e instituiria o que nós temos hoje como a ceia do Senhor. A partir desse momento, então, a antiga celebração que apontava para o futuro, para o sacrifício futuro, o sacrifício de Cristo, é agora substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa era uma celebração no qual o povo de Deus olhava para frente esperando o sacrifício que viria. Na ceia, nós olhamos para trás o sacrifício que veio, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é por isso que nós, a igreja cristã, não celebra a Páscoa tal qual os judeus celebram. A nossa Páscoa é Cristo. E, na verdade, nós não celebramos isso em uma data do ano. Todas as vezes que nos reunimos ao redor da mesa, da ceia do Senhor, nós estamos anunciando isso. O nosso Cordeiro veio, morreu no nosso lugar, mas Ele vive, Ele venceu a morte. Nos deu a libertação. Portanto, o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, registra esse momento importante na história do povo de Deus, essa transição na história da redenção. Nos mostra aqui a última Páscoa celebrada por Jesus e por seus discípulos. E o que essa Páscoa ensina para a gente? O que foi que marcou essa última Páscoa? E quando a gente olha para esse texto, nós vemos três coisas claras aqui para a gente. Ela foi marcada por comunhão, por obediência e por traição. A última Páscoa foi marcada por comunhão, obediência e traição, e nós veremos isso nesse momento. Primeiro, ela foi marcada por comunhão. O texto começa dizendo que era o primeiro dia da festa dos pães asmos. E os discípulos, então, se aproximam de Jesus e perguntam: Jesus, onde nós vamos celebrar a Páscoa? Onde nós vamos preparar a Páscoa? E essa pergunta revela algo importante, porque a Páscoa não era celebrada de qualquer forma. Tinha toda uma cerimônia, existia toda uma preparação. Ela não poderia ser feita em qualquer lugar. Existiam elementos muito claros e essenciais para a celebração da refeição pascual. Era necessário as ervas amargas, que lembravam um tempo de amargura que foi a escravidão no Egito. O pão sem fermento, que lembra ali como eles tiveram que sair com pressa daquele lugar. O cordeiro, que apontava para o sacrifício que trouxe livramento. E o vinho, simbolizando a alegria da redenção. Então, veja que são vários elementos, não dava para fazer em qualquer lugar. E eles perguntam: mestre, onde nós vamos fazer? E aqui existe uma outra informação nesse texto muito importante, e ela não está aqui por acaso. O texto diz que era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Você já parou para se perguntar por que teve que ser na Páscoa que Jesus morreu?
Ou por que que esse momento aqui foi preparado no primeiro dia da festa dos pães asmos? Por que não outra festa? Por que não foi no dia da expiação? Na festa dos tabernáculos, das cabanas? Por que tinha que ser aqui, nesse momento da festa dos pães asmos? Para a gente entender isso, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, a partir do verso 17. Êxodo 12, a partir do 17, veja o que diz o texto. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Veja, esse é o texto em que o Senhor institui a Páscoa, a festa da Páscoa, o momento em que anuncia que o povo seria liberto do Egito. Mas dentro da Páscoa, o Senhor institui uma outra festa, a festa dos pães asmos, uma festa que durava 7 dias. Pão asmo é um pão sem fermento. E esse ato aqui de comer o pão sem fermento, além da questão da pressa com que o povo teve que sair do Egito, aponta para um outro aspecto importante, espiritualmente falando, que é a questão da ruptura que eles tinham que ter com todo o passado. E o passado deles aqui, no caso, imediatamente, era a escravidão no Egito. O que isso representava? A vida no Egito, de pecado, de idolatria, longe do Senhor, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Isso tinha que ser retirado do meio do povo. Então, o efeito da festa dos pães asmos é justamente lembrar que esse fermento é exatamente aquilo que aponta para o pecado, aquilo que é ruim, aquilo que contamina o homem. Eu tiro o fermento, eu tiro o que é ruim, para que eu não tenha mais nenhuma ligação com este passado. E aqui a gente tem uma estreita relação com a festa da Páscoa, porque para eu limpar a minha vida, para eu ter meu pecado perdoado, a minha dívida paga, para que isso fosse realidade, para ter perdão, sangue precisa ser derramado. Para ser perdoado, alguém precisa morrer. Porque se dependesse de mim mesmo, eu continuaria com esse fermento. Então veja o que o texto diz para a gente em Mateus 26. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Isso aqui é para que quando o judeu lesse, e os irmãos vão se lembrar e recapitulando as pregações na série de Mateus, Mateus foi o evangelista que escreveu especialmente para o povo judeu. Por isso que ele inicia lá o seu livro contando a genealogia de Jesus, mostrando que ele vem de Davi, provando para o povo judeu quem é Jesus. Então esse judeu iria ler, iria entender que a festa está ali e que a Páscoa seria celebrada para lembrar que Jesus é aquele que veio tirar esse fermento, veio perdoar esse pecado, veio nos libertar do nosso passado. Foi por conta da morte desse cordeiro, do Cordeiro de Deus, que nós temos limpeza definitiva do nosso pecado, nosso coração é purificado, a nossa mente é transformada, o fermento antigo, ele é removido, porque o Cordeiro nos purificou. Isso é maravilhoso, irmãos. Durante séculos, o povo de Israel estava celebrando isso, apontando para algo que iria acontecer, mas agora, e daquele momento em diante, nós celebramos o que já aconteceu. Jesus veio, pagou o preço, a nossa dívida foi paga, e nós temos então perdão. Esse velho fermento pode ser arrancado e a gente pode viver uma vida de santidade, uma vida que agrada o nosso Deus. Mas dito isso, essa refeição aqui, ela também aponta para um aspecto da nossa vida que está diretamente relacionada à missão de Deus. A missão de Deus de chamar um povo para si. De, ao longo da história, estar formando um povo para si. A Páscoa ela era celebrada em comunhão. Era uma refeição familiar.
Quando uma família era muito pequena e não dava conta de comer um cordeiro inteiro, eles deveriam se juntar com outra família. Não era uma refeição feita sozinho. E hoje não é muito uma realidade, né, nos nossos dias, na correria, no trabalho, a gente acaba tendo que fazer refeições sozinhos. Mas essa era uma festa, era um banquete que deveria ser compartilhado, deveria ser tomado em comunhão, não era feito sozinho. E isso aponta, meus irmãos, para a realidade do projeto de Deus, de que Ele está chamando um povo para si, está formando um povo, está formando a sua igreja, e essa igreja, esse povo, os crentes, os cristãos, não são chamados para viver de forma isolada. Nós somos chamados para viver em comunhão, em comunidade, em união. Nós precisamos uns dos outros. O sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus foi para que fôssemos reconciliados com Deus. Não somos mais inimigos, como lemos aqui. Fomos justificados, temos paz. Mas esse sacrifício também serviu para que fôssemos reconciliados uns com os outros. Podemos caminhar uns com os outros, dividir os fardos uns com os outros, confessar os pecados uns com os outros, nos alegrar, nos entristecer, estender a mão, porque é isso que é o povo de Deus, é isso que Deus está fazendo. A Páscoa aponta, então, para a realidade da comunhão que nós temos como povo de Deus. Embora na nossa vida cristã exista o aspecto da individualidade, no sentido de que eu sou responsável pelos meus pecados, eu prestarei contas diante de Deus, não meu pai, não minha mãe, não a minha esposa, não meu filho, eu. Mas nós não podemos dissociar de que é impossível viver a vida cristã sozinho. É impossível viver a vida cristã fora da comunidade, fora da igreja, ser um desigrejado. Isso não existe. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que estejamos em comunhão. E essa refeição aponta para isso. Jesus e os seus discípulos estavam juntos celebrando a última Páscoa. Devemos levar a sério, irmãos, esse aspecto. Muito mais do que um cafezinho que a gente toma aqui no final. Muito mais do que o momento em que nós estamos, que já é um aspecto da comunhão, estarmos aqui como igreja juntos, prestando culto e olhando para o nosso lado aqui, gente com história diferente, gente que tem origens diferentes, com as suas lutas, com as suas dificuldades, em níveis diferentes da caminhada cristã, juntos. Mas precisamos levar mais a sério essa questão da comunhão, de viver em comunhão. A Páscoa nos ensina isso, a última Páscoa nos ensina isso, que a vida cristã, que a vida com Deus, é uma vida vivida em comunhão uns com os outros. Mas o texto nos aponta uma outra característica, uma outra marca da última Páscoa, que foi a obediência. Essa passagem, irmãos, aponta a obediência de Jesus. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Ele já havia anunciado isso. Havia anunciado que estava perto de morrer. Havia anunciado que alguém iria traí-lo. E ainda assim, ele sabia que seria na Páscoa. Você já parou para pensar sobre isso? Se você soubesse que tem alguém querendo te matar e ela vai tentar te matar amanhã, você ia fugir. Ia tentar dar um jeito de que isso não acontecesse. Mas o que a gente vê aqui é Jesus preparando o cenário que vai resultar na sua morte, que vai resultar na sua entrega. Ele sabia que tinha que morrer. E ele, em obediência, trilha esse caminho, o caminho da cruz. Meus irmãos, nós temos aqui a perfeita obediência de Cristo em relação à vontade do Pai. Quando Jesus diz e anuncia aos seus discípulos, quando ele vai falar lá com o homem para preparar a casa, o meu tempo está próximo, Jesus tinha consciência do que estava acontecendo, para onde ele estava indo. Mais do que isso, ele tinha consciência de que
as Escrituras, tudo aquilo que os profetas já haviam falado, a lei do Senhor, os ensinamentos de que isso era necessário acontecer. O cordeiro, o qual os cordeiros eram sacrificados, o cordeiro no dia da expiação era sacrificado, aquele que iria pisar na cabeça da serpente, aquele que seria o servo sofredor. Jesus sabia que tudo isso apontava para ele, para a sua obra. E é nesse sentido que ele continua obedecendo. Obedece a palavra, obedece o propósito do Pai, de que ele tinha que morrer, ele tinha que padecer. Ele veio exatamente para isso. Ele veio exatamente para isso. Meus irmãos, ser obediente a Deus significa submeter à vontade de Deus revelado na sua palavra. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus não buscou atalhos, Jesus não evitou o sofrimento, Jesus não tentou substituir a cruz. Ele caminhou sabendo que a sua missão era essa e caminhou em obediência, uma obediência total. Não foi parcial a obediência de Jesus. E quantas vezes a gente negocia o que a gente quer obedecer? A gente compartimenta a nossa vida em caixinhas, em áreas, e deixa algumas áreas separadas e fala assim, Deus, essas daqui não. Essas daqui eu me submeto, eu entendo, mas essas daqui deixa que eu tomo conta. Meus irmãos, obediência parcial é desobediência. O Senhor nos chama para uma vida de obediência na íntegra, de forma completa. Assim como Cristo foi obediente. Cristo nos chama para essa obediência integral. E é maravilhoso a gente entender, porque isso era necessário para nós. Isso era necessário para a nossa salvação. Porque somente alguém plenamente justo, alguém que fosse completamente obediente a Deus, poderia nos salvar e nos redimir. A obediência de Cristo importa para a nossa salvação. Porque Ele foi justo, porque nele não se achou pecado, Ele foi o sacrifício perfeito que nos perdoou, que nos lavou, que nos redimiu pela sua obediência. E aqui está a boa notícia, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para a obediência de Jesus, Jesus não é somente um bom exemplo que a gente tem que seguir. E muitas vezes a gente encara Jesus como um modelo, e ele de fato é. A gente olha para Jesus, um modelo a ser seguido, de alguém que testemunhou, de alguém que foi obediente ao Pai, obedeceu até as últimas consequências, e a gente fala, a gente tem que imitar o exemplo de Jesus. Mas a obediência de Jesus é para além de um exemplo a ser imitado. A obediência de Jesus, ela é a base da nossa salvação. Porque ele foi obediente, o seu sacrifício tem efeito. E ele pode nos perdoar, ele pode nos transformar. E agora, não somente isso, por causa do que ele fez, por causa da sua obediência, por causa da sua justiça, nós, hoje, podemos viver em obediência, em justiça. Tentar viver uma vida de obediência a Deus, com a nossa força, com as nossas capacidades, nós não vamos conseguir. Vamos trilhar um caminho de legalismo, vamos trilhar um caminho de autojustificação, e a gente sabe que isso não vai dar em lugar nenhum, nós vamos falhar. Mas por causa da obediência perfeita de Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz, aplicada em nós, nós podemos hoje obedecer o Senhor. Nós temos condição hoje de dizer, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Quero viver para a tua honra, para a tua glória. Eu posso resistir ao pecado, eu posso resistir às tentações, eu posso fazer aquilo que agrada o Senhor, porque o Senhor fez primeiro, de forma perfeita, no meu lugar. Nós vemos aqui, então, na última Páscoa, a obediência de Cristo. Que não terminou aqui. Ainda
alguns momentos até a cruz. E essa obediência vai ficando cada vez mais evidente até a hora da sua morte. Mas aqui a gente já vê os traços dela. Jesus preparando em obediência o que deveria ser feito. Mas por fim o texto também nos mostra que a última Páscoa foi marcada por traição. Enquanto os discípulos estavam à mesa celebrando a Páscoa, Jesus faz uma declaração aqui forte, uma declaração que caiu ali como um raio naquela mesa. Um de vocês vai me trair. Um de vocês irá me trair. Imagine o que passou na cabeça dos discípulos quando eles ouviram essa declaração. Mateus nos dá aqui uns indícios do que passou na cabeça desses homens. Eles ficaram contristados, tristes, perplexos diante do que Jesus havia dito. E a pergunta que eles fazem, meus irmãos, é uma pergunta que nos ensina muito. Senhor, sou eu? Porventura sou eu? Um de cada vez perguntou. Todos se perguntaram. Não ficou um acusando o outro. Não foi um dizendo, com certeza não sou eu. Senhor, ninguém aqui vai te trair, não. Porventura sou eu, Senhor. Veja que eles estão livres aqui de qualquer tipo de arrogância, de autoconfiança. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas no meio daquele grupo, havia um que, quando faz essa pergunta, faz, na verdade, com hipocrisia. Judas fez a mesma pergunta que os outros 11. Acaso sou eu, Senhor? Aquele homem que, mesmo antes da refeição, já tinha procurado os sacerdotes, os religiosos, negociando a traição de Jesus por 30 moedas de prata. Foi Judas quem ofereceu. Como a gente disse semana passada, ele não foi forçado. Ele voluntariamente fez isso, traindo Jesus. Já tinha começado o plano para trair o mestre. E desde aquele momento, então, ele começou a procurar ocasião, oportunidade, para que essa traição fosse concretizada. A motivação, como nós vimos, foi por causa da sua cobiça, por causa de dinheiro, 30 moedas de prata. E, meus irmãos, essa traição revela algo profundo a respeito do sofrimento de Jesus. Porque muitas vezes a gente resume o sofrimento de Jesus e foca somente na questão do castigo físico, né? Jesus teve as suas mãos cravadas, Jesus teve uma coroa de espinhos, foi açoitado, foi escarnecido, foi cuspido, teve que carregar uma cruz pesada, apanhou, e a gente foca no sofrimento físico que, de fato, deve ter sido terrível. Mas, meus irmãos, o que a gente tem aqui é, antes de sofrer fisicamente, Jesus foi apunhalado pelas costas por alguém que caminhava com ele. Jesus foi traído por alguém de confiança. Naquele momento em que eles estavam sentados à mesa, comendo juntos. E isso era muito significativo naquele contexto. Você participar de uma refeição com alguém revela intimidade, revela confiança, revela lealdade. E é essa pessoa que mete a mão no prato com ele, que divide, que caminha junto, que aprendeu, que foi cuidado, que foi amado. É essa pessoa que vai trair. O nosso mestre sofreu de todo tipo. Um homem que sabe o que é sofrer. Sabe o que é sofrer não apenas fisicamente, emocionalmente. O nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus sofreu. Mas mesmo no meio dessa traição e da gravidade dessa traição, a gente percebe que nada fugiu do controle do Senhor. Jesus sabia que tinha que ser assim.
Sabia que alguém tinha que trair, é isso que ele diz aqui, como está escrito ao seu respeito, o Filho do Homem vai desse jeito, alguém vai trair. Ele sabia que teria que ser dessa forma, as Escrituras já haviam falado a respeito disso. Essa traição não foi acidente, a cruz não seria acidente, não foi apenas fruto de tramas humanas. Era o propósito de Deus, os desígnios de Deus sendo desenrolados ali. O Senhor sabia disso. Jesus sabia disso. Mas apesar disso, de ser propósito de Deus, isso não diminui a culpa de Judas. Pelo contrário, Jesus fala isso daqui. O Filho do Homem vai, como está escrito, ele vai ser traído. Mas ai daquele por meio de quem ele está sendo entregue. Ai daquele. Ai de você, Judas. O homem aqui, ele é responsabilizado. Judas é responsabilizado pela sua atitude. E é interessante a gente pensar aqui, irmãos, porque esse momento desse anúncio do traidor, e veja, o texto nos dá a entender e deixa isso muito claro, que não foi algo explícito, esse anúncio. Os outros 11 não sabiam que era Judas. Talvez a desconfiança estivesse até na mente de cada um deles ainda. Se soubesse que era Judas, imagine, por exemplo, o que Pedro ia fazer. Ia tentar segurar, amarrar Judas para não fazer nada. Mas a ideia de ser dessa forma é justamente, Jesus sabia que isso tinha que acontecer. Ele sabia que tinha que ser desse jeito. E a gente percebe aqui, então, nesse momento de confronto de Jesus com Judas, ai daquele. E Judas responde, Senhor, sou eu. E a resposta de Judas é, tu sabes, mas esse tu sabes aqui poderia ser traduzido também como, eu e você sabemos quem é. A gente sabe quem é, eu e você, a gente sabe quem é o traidor. E, meus irmãos, é uma espécie de última oportunidade que Judas tem aqui. Ai daquele por meio de quem o Filho do Homem vai ser traído. Sou eu, Senhor. Mais uma vez trazendo aqui a responsabilidade para a atitude de Judas. E o texto lá de João vai dizer que a partir desse momento, então, Satanás se aposta de Judas para que ele pudesse cumprir esse intento. E a gente sabe, no resto da história, que de fato ele consumou essa traição. E, meus irmãos, quando a gente fala de traição, é de fato doloroso. E eu não estou falando aqui simplesmente de traição no sentido de um casal, mas perder a confiança de alguém que você ama, que você confiava, que era querido. Como isso é doloroso. E como diante da traição, a nossa atitude, muitas vezes, ou é de se armar, e querer se afastar, não querer saber mais da pessoa, ou ainda de tentar se vingar, de tentar dar na mesma moeda, de passar rasteira também. Mas, meus irmãos, veja como Jesus age diante da traição. Uma traição que culminaria na sua morte. E é por isso, meus irmãos, que Jesus não ficou indiferente a isso. Ele sofreu, ele foi traído, não foi algo irrelevante para o Mestre, para o nosso Senhor Jesus, foi algo que o machucou, ele sofreu por causa disso. Isso nos ensina, nos mostra um caminho a quem devemos recorrer quando sofremos a mesma coisa. Quando enfrentamos ou passamos por momentos em que temos a confiança perdida em alguém, em que alguém nos apunhala pelas costas, nós podemos recorrer àquele que sabe exatamente o que é isso. Alguém que passou exatamente por isso. E pode se compadecer da nossa dor. Pode oferecer a nós
a cura, a restauração, o perdão, o alívio da dor, porque Jesus sabe exatamente o que é sofrer uma traição. Jesus sabe exatamente o que é sofrer esse tipo de dor. Jesus foi um homem de dores, alguém que sabe o que é padecer. E como diz a canção, um poema belíssimo de Sérgio Pimenta, só quem sofreu consegue se identificar com a dor do outro, pode se compadecer. E muito mais do que compadecer, pode promover em nosso coração o perdão, a cura, a libertação, o alívio dessa dor. Quando entendemos que a última Páscoa ela foi marcada por traição, meus irmãos, nós entendemos então que nele a gente pode se abrigar porque ele sabe o que a gente passa. Ele conhece a nossa dor. Ele sabe exatamente o que é passar por isso. Chegando ao final, nós precisamos recapitular e lembrar mais uma vez do que esse momento representa para a nossa vida, representa para a vida da igreja, representa para o povo de Deus. Precisamos, meus irmãos, valorizar, levar a sério e cultivar no nosso meio uma vida de comunhão. Precisamos nos lembrar que nós não servimos para caminhar sozinho. A vida cristã, ela não é uma vida de lobos solitários. Até mesmo o lobo precisa da sua alcateia. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos uns dos outros. O Senhor Jesus morreu não somente por mim individualmente, ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo. O sangue derramado na cruz é o elo que nos une. Precisamos cultivar uma vida de comunhão no nosso meio, uma vida de unidade. Precisamos nos lembrar, irmãos, que o Senhor exige de nós obediência à sua palavra. Não obediência parcial, mas obediência total ao nosso Deus. Não somente naquilo que nos convém, mas em tudo. Porque essa é a vontade do Senhor. Mas eu quero terminar pensando sobre a afirmação de Jesus e a resposta dos discípulos. Jesus falou que um deles iria trair. E os discípulos, um por um, perguntaram: Senhor, sou eu? Talvez a sua resposta seja: eu nunca iria trair Jesus. Se eu tivesse ali, eu ia falar: eu não vou traicionar nada, Jesus. Eu não sou, pode ser um desses aí, mas eu não vou trair o Senhor, não. Quantas vezes a gente se pega nesse lugar de achar que a gente é forte, de achar que a gente é bom, de achar que a gente é mais santo que o outro. Mas quantas vezes em pequenas coisas nós traímos e ferimos o nosso Salvador? Nós preferimos os nossos pecados a agradar o nosso Deus. Nós preferimos paixões momentâneas a agradar o nosso Salvador. Preferimos nos entregar às nossas tentações, às nossas vontades, ligar o botãozinho de ignorar, do que agradar o nosso Deus. Podemos não fazer como Judas. Pode não ser por 30 moedas. Pode ser que você não dê um beijo mostrando lá que é o seu Salvador e ele seja crucificado. Mas, meus irmãos, cada vez, e aqui digo especificamente para você que é regenerado, porque você pode hoje escolher obedecer a Deus e pode escolher não obedecer a Deus. Porque quem não tem o Senhor não tem essa escolha. Vai sempre ir por um caminho de desagradar a Deus. Mas você que é crente,
Quando você escolhe pecar, você, de certa forma, está traindo o seu Salvador. Você está escolhendo aquilo que foi o motivo pelo qual ele foi morto na cruz. Porque ele foi morto para nos perdoar e nos libertar dos nossos pecados. Quando escolhemos um caminho de pecado, a gente está se associando àquilo que matou o nosso Salvador na cruz. Meus irmãos, a Páscoa nos lembra, a última Páscoa, e hoje, quando celebramos a ceia, nos lembra, meus irmãos, da vitória que Cristo nos deu sobre o pecado para uma vida sem pecado. Precisamos levar a sério uma vida de santidade diante do Senhor. Uma vida de obediência santa diante do Senhor. E isso não é conseguido pelas nossas próprias forças. Isso é conseguido pelo poder que há no nome de Jesus. Isso é conseguido pelo poder do Espírito Santo, que atua em nós, que nos aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas lutas. Ele nos fortalece para que a gente possa obedecer e não trair. Para que a gente possa agradá-lo e não apunhalá-lo pelas costas. Que o Senhor nos capacite, meus irmãos. Nos capacite a viver uma vida de comunhão uns com os outros. Uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida de santidade ao nosso Deus.